no nosso coração, que nós já falamos. Eu acho, se não me engano, já é a terceira palavra, que é uma réplica aqui para vocês, que eu já compartilhei. Mas eu espero que o Espírito Santo fale mais uma vez conosco, de maneira diferente, talvez usando os mesmos textos, mas de forma diferente em nossas vidas. Amém? Eu queria falar essa noite com você sobre o trono da graça de Deus. A gente vai entender um pouquinho e, para isso, a gente vai ler Hebreus, expõe para nós aí, Daniel, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Esse é um versículo, a gente pode ler mais uma vez? Eu até queria que eu fazer bem diferente, eu queria que você lesse comigo. Amém? Vamos lá. Cheguemos... Diferente. Amém. Fecha teus olhos. Espírito Santo, derrama sobre nós nessa noite da tua porção, nós te pedimos. Nós clamamos que o pão desse dia o Senhor possa dar a nós, o maná desse dia possa ser liberado, Pai, para as nossas vidas. E nós possamos aqui receber da tua parte, Espírito Santo. Nós te pedimos, Pai, que a nossa mente, o nosso coração, Senhor, sejam solícitos nessa noite, estejam prontos nessa noite, Senhor, para ouvir o Senhor, para receber aquilo que vem do Senhor para nós, Pai. Portanto, que qualquer agente externo, qualquer coisa externa que queira nos impedir, nos atrapalhar nessa noite, que em nome de Jesus, Pai, seja cancelado. Nós não aceitamos entre nós, Pai, e abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom, querido, o que é graça? O que é a graça de Deus para você? Eu sei que uma definição muito comum de graça para nós é o favor imerecido, ou seja, aquilo que nós não merecemos e recebemos da parte de Deus. Isso é graça. Então, muitas vezes, a gente vai definir a graça apenas como esse favor imerecido de Deus. É uma verdade? Sim, a graça é isso. Mas será que a graça é tão somente um favor de Deus para a sua vida? Será que Deus apenas fez um favor para você em te salvar pela graça de Deus? Ou será que a graça é muito mais do que isso? O escritor de Hebreus está apontando para nós e ele está falando para a gente se achegar a um trono de graça. O que isso significa? Que há algo muito mais além da nossa salvação, no que diz respeito à graça de Deus para a nossa vida. E aí a gente vai descobrir que, na verdade, a graça também, ela é capacitadora, ela nos capacita para que nós possamos vencer os desafios da nossa vida. Amém? Se precisar, as irmãs aí que estavam lá em Domingos Martins com a gente, se precisar, falar assim: Felipe, estou quase dormindo. Aí eu faço um exercíciozinho, não é, Aline? Te levanta a mão, abaixa a mão. Mas não deixa ninguém dormir, não. Existe um pastor, e eu recomendo que você também possa ler sobre as coisas que ele escreve, John Bevere. Eu falei bonito, eu acho que falei legal em inglês, né? John Bevere, legal. E ele tem um livro chamado Kryptonita, né? Quem sabe, quem é da minha época aqui, os mais novinhos, sabe o que é uma kryptonita. Talvez o Rafael sabe, né, Rafael? Gosta de heróis. Mas assim, os mais novos talvez não se preocupem tanto, não gostem tanto dos super-heróis mais antigos. Mas a kryptonita, ela era algo que ela acabava enfraquecendo o Superman, não é? E nesse livro, Kryptonita, ele vai falar que o pecado é justamente como a kryptonita é para o Superman, o pecado é para o crente. E John Bevere fez uma pesquisa muito interessante. Ele, na sua luta, ele foi um homem
que lutou contra a impureza sexual, e ele escreve sobre isso também. E ele fez uma pesquisa com 5.000 crentes, 5.000 discípulos de Jesus, e ele chegou à seguinte conclusão: 2% apenas da igreja conhece a graça como uma capacitação de Deus para vencer o pecado. Então, às vezes, a gente está lutando contra o pecado, mas sem conhecer aquelas ferramentas, aquilo que o Senhor já nos concedeu para vencer o pecado. E às vezes a gente está falando assim: nossa, mas o pecado é muito forte, é difícil resistir ao pecado, é difícil resistir a isso ou aquilo outro. Para uns é a mentira, para outros é a impureza, para outros é a fofoca, para outros é a ira. Cada um de nós aqui vai manifestar de alguma forma uma fraqueza, irmãos. Por quê, Felipe? Porque nós estamos na carne. Porque todos nós somos descendentes do Adão, e o Adão pecou, e ele jogou também na nossa carreira humana o pecado na nossa vida. Então, até mesmo para o Rafael, para uma criança, para a Maitê que vai nascer, dizer que a Maitê, ou a Ana Laura, ou qualquer criança não tem pecado, não é olhar para a Bíblia da maneira certa. Eu posso dizer que ela não pecou ainda, mas ela vai pecar. Qual é a criança que nunca desobedeceu o seu pai, a sua mãe? Desobediência é pecado? Qual a criança que nunca mentiu? Só eu que nunca menti. Brincadeira. Minha mãe deve estar vendo lá, ela falou: opa, não mente. Né? Acabou de mentir. Mas isso é inerente do ser humano, faz parte de você. O pecado, querido, é um problema ainda para nós, mas um problema resolvido. Amém? E a gente vai entender isso. Então a gente vai conhecer, às vezes, a graça apenas como a salvadora, salvífica. Efésios capítulo 2, versículo 8 fala assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que isso significa? Que, de fato, a graça veio para nos salvar e nós não fizemos nada e não temos condição de fazer coisa alguma para alcançarmos a salvação. Então não pense nos seus méritos, não pense nas suas capacidades no que diz respeito à salvação. Porque não há capacidade alguma de você se salvar. Tá? Então, vou me salvar. Não tem como, irmão. É pela graça de Jesus. E a graça está acessível a todos nós. Então, todos nós, eu creio que Jesus morreu por todos. E todos têm acesso à mesma graça do Senhor. Eu não creio que a graça é para uns e não para outros. Eu creio que a graça é para todos. Para todos aqueles que o recebem, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? E a partir do momento que somos filhos de Deus, somos agraciados não apenas com a salvação, mas também com um poder da parte de Deus que vai nos ajudar, que vai nos socorrer na hora da tentação. Então somos salvos pela graça, isso é inquestionável, não há mérito humano nisso. Porém, mesmo depois de sermos salvos, a gente sabe, a gente entende que o pecado ainda vai continuar na nossa vida, a gente vai continuar lutando contra ele, e que precisaremos vencer de formas individualizadas, a guerra de cada um, não é assim? E o próprio Paulo fala isso para nós, né? Paulo vai dizer, eu vou ler mais tarde para vocês em outra parte aqui, mas ele vai dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Amém? Agora, parece que, Felipe, você está dizendo então que o pecado é uma coisa normal e a gente tem que lidar com isso mesmo e está tudo bem. Não é isso que eu estou dizendo para você. O pecado não deve ser aceito por nós. O pecado não pode ser algo que você admita. O pecado não pode ser algo que você se conforme com ele. Que você olhe para você e fale assim: não, tudo bem, eu sou assim mesmo, sou humano, eu vou pecar mesmo, não tem jeito. Deus vai me perdoar.
ou como alguns mesmos já dizem, não, Deus já me perdoou. Tudo isso são verdades, porém, queridos, sem a complexidade do que o Evangelho traz para nós. Isoladamente, isso parece bonito, mas não é assim que funciona. Essa não é a totalidade da verdade bíblica. O pecado não é para ser aceito por você. O pecado não é para você admitir, nem na sua vida e nem na vida do seu irmão. Amém? Por isso nós aqui pregamos e fazemos questão de falar, querido, leia lá Mateus 18, e a Bíblia vai mostrar lá em Mateus 18 para nós, capítulo 15, que se o teu irmão pecar, você deve ir a ele, tu e ele só, e arguir o seu irmão. O que é arguir? É perguntar. Mesmo que você tenha visto ele no pecado, na iniquidade, faz como Deus fez com Adão, como Deus fez com Caim. Pergunta. Ah, mas eu não tenho nada com isso, Felipe. Não, tem sim. Tem muito. É um dever teu, porque nós somos membros uns dos outros. Então, se você está vendo o teu irmão num caminho pecaminoso e você não faz nada, querido, você é culpado pelo sangue do teu irmão. Eu não tenho nada com isso. Tem, querido. Tem. Leia Ezequiel e você vai ver. Ezequiel fala assim, olha, se você vir um justo cometendo injustiça e você não tirá-lo da injustiça, se você não for falar com ele, você é culpado pelo sangue do seu irmão. Está escrito na Bíblia. Então o pecado é coisa muito séria. Não podemos relativizar, não podemos normalizar, não. O pecado na sua vida deve ser algo a ser combatido. Amém? E como nós vamos combater o pecado? Bom, através do trono da graça de Deus. Então, mesmo depois da conversão, a batalha contra o pecado continua, não é verdade? Quem se batizou de forma mais recente aqui? Cadê? A Rosa está lá, ó. Quem mais? Daniel também ali. A Duda não veio hoje, né, David? O dentinho dela tá complicado. Você parou de pecar, minha irmã? Tá fácil para você agora? Tá fácil, Daniel, para você? Não tá fácil. Tá fácil para você que tem 20 anos, não, 30 anos de quase isso, né, de crente. Não tá fácil. Não é fácil. Hebreus capítulo 12 fala assim para nós, portanto, nós também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Existe uma corrida proposta para você, e essa corrida fala da sua vocação como crente, como um discípulo de Jesus. Na semana passada, na verdade, a gente vem falando sobre nós sermos a luz do mundo, sobre a igreja precisar refletir Jesus, manifestar Jesus para essa geração. Essa é a sua vocação. Você, como cristão, você nasceu de novo para isso. Agora, existe ainda o pecado, e ele está falando aqui, livremo-nos de tudo e que nos atrapalha. Nos atrapalha para quê? De que está nos atrapalhando? De cumprir a nossa vocação, a nossa carreira. Por quê, querido? Porque o pecado, ele é destrutivo na sua vida. Eu vou voltar no John Bevere agora, porque assim como o Superman ficava fraco quando ele se aproximava da Kryptonita, e cada vez que a Kryptonita estava mais perto dele, mais ele definhava. Assim é o pecado na sua vida. Quanto mais perto você está do pecado, quanto mais você se rodeia do pecado, mais você se enfraquece. E mais você se distancia do Senhor. E aí você perde a ideia, você perde a iluminação, você perde o entendimento, você perde a clareza do que você está fazendo aqui. Você fica totalmente perdido e não sabe nem mais quem é você, porque você está tão envolvido com o pecado. Por isso o escritor de Hebreus está falando para nós, nos livremos de todo o pecado, de tudo que nos atrapalha, de tudo que nos envolve, para que a gente possa correr
com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu falo de corrida, eu lembro do Rodrigo, porque quando o Rodrigo conheceu o Carol, o Rodrigo dizia pra gente que caminhava pelo menos aí uns 10 km ou 20 por dia, né, Rodrigo? Isso, só que depois eu descobri que ele ia de bicicleta, quem corria eram os alunos, né, Carol? Pai, tava lá, eu falei, caraca, uma vez eu pensei assim, caramba, o Rodrigo, cara, tem muita disposição, cara, o cara acorda às 5 da manhã, cara, e pô, vai lá e caminha, corre aí quase 20 km, cara, que doideira, né? Que força, né? Que energia tal e tudo mais. Até o dia que eu estava caminhando na praia, eu vi o Rodrigo passar com a bicicletinha. Eu falei, tá certo. Mas imagina só. Imagina o Rodrigo ter que correr 20 km e alguém fala para ele assim, Rodrigo, você vai para onde? Eu vou correr até a Barra do Jucu. Tá, então leva essa mochila para mim. E essa mochila está cheia de coisa pesada, cheia de livro. Carol fala assim, leva esses livros aqui para mim, lá na casa da Luana. Já que você vai na Barra do Jucu, dá uma corridinha na Luana também, entrega esse livro aqui para mim. Como é que vai ser a corrida do Rodrigo, irmão? Vai ser muito difícil. Talvez ele tenha que parar, descansar e até desista. Eu desistiria nos primeiros 500 metros. Alex. Menos, né, Alex? Tem menos, tá certo. Acho que nos 250 metros eu já falava assim, Vanessa, não dá para levar não. Esquece esse negócio, não dá para mim não. O pecado é assim na nossa vida. Ele nos atrapalha a caminhada, nos atrapalha na nossa corrida. A gente fica levando e carregando peso que não era mais para levarmos. Por que, Felipe, não é mais para levar? Porque Jesus resolveu esse problema para nós na cruz. A Bíblia não fala que Jesus venceu o pecado? Amém? A Bíblia também não fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus? Então, vamos ser espertos, irmãos. Amém? A salvação não elimina as tentações, mas ela nos concede acesso ao trono da graça de Deus. Então, nós somos salvos por Deus. E eu gosto de sempre repetir isso para você. Se fosse eu que tivesse sentado no trono e fosse Deus, alguns de vocês eu já tinha levado. O Luana tá rindo para mim. Que isso, mano? David, acho que tu é um, cara. Eu já tinha levado, gente. Eu falei, vem cá você, vem logo. Mas por quê, Felipe? Você já tinha levado? Porque para não pecar mais. Tô brincando, tá, David? Você ia ficar, cara. Você ia ficar aqui para... Agora, outros não. Outros eu ia deixar e falar, não, vocês ficam para me ajudar nesse processo aí de ganhar outros, né? Para a gente estar sempre aí renovando a galera, mandando para lá, pega, ganha, envia, manda, envia, e vai povoando o céu. Porque se ficar aqui, vai ficar pecando. E aí? Mas Deus não pensa desse jeito. Deus não fez dessa forma. Ele proveu para nós uma maneira para a gente não viver em pecado. E Ele chamou a gente para ser como Ele. Falou, olha, vocês precisam ser santos, como santo é o vosso Pai que está no céu. Então, santidade precisa fazer parte do nosso DNA, da nossa vida hoje. Essa é a palavra de Deus. Então, amado, jovens, adolescentes, idosos, a Dona Hilda não está aí hoje não, mas não normalize o pecado na sua vida, na sua história. Amém? Paulo conhecia bem essa luta. E ele escreve para nós, em Romanos capítulo 7, versículo 19, ele fala assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse é o que faço. E depois ele continua no versículo 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então o que está acontecendo aqui? Paulo, ele está reconhecendo a batalha, mas ele também sabia encontrar o caminho
da vitória. Porque ele fala, graças por Cristo Jesus. Então entenda uma coisa, querido. Jesus veio para resolver o teu problema com esse pecado, que ainda é o espinho na carne. Vamos falar assim. Não estou dizendo que que o espinho da carne de Paulo era um pecado, tá, irmão? Não estou dizendo isso. Mas, às vezes, o pecado para nós é um espinho na nossa carne. É ou não é verdade? Então, Paulo conhecia e ele sabia que o trono da graça de Deus era o lugar onde se encontrava misericórdia da parte do Senhor. E o texto fala isso para nós, para que possamos alcançar misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é não receber o castigo que nós merecíamos receber. Isso é misericórdia da parte do Senhor para nós. Quantas vezes a gente falha, a gente tropeça, quantas vezes a gente decepciona o Senhor e ficamos também, às vezes, decepcionados com a gente mesmo, mas Deus continua se aproximando de nós. Ele sempre vai nos convidar para nos aproximarmos dele. Quando nós pecamos, nós temos uma tendência natural a nos afastar. A gente vai olhar isso para a história da humanidade e a gente vai ver que desde o princípio, Adão, quando peca, o que ele faz? Vocês já sabem, eu já falei isso 200 milhões de vezes aqui. Se escondeu. E depois bota a culpa na mulher. É isso aí. Isso é coisa de homem mesmo. Né? Tem que falar, né, Vanessa? É importante. Obrigado, Gabriel. Isso é coisa do velho homem. Aleluia. Aleluia. Os irmãos da live não estão ouvindo vocês, aí tá graça. Mas o homem, ele tem essa tendência a se esconder. Eu fico muito preocupado, às vezes, quando um de vocês não está presente na comunhão do corpo. Eu fico preocupado, de verdade. Porque, não estou dizendo que seja, mas pode ser um sinal de pecado na sua vida. Você está entendendo? Por quê, Felipe? Porque você não se sente à vontade. O pecado, ele tira a nossa liberdade. E a gente não se sente à vontade no meio da comunhão, da igreja. Então, quando alguém some, desaparece, perdão, mas por toda a minha honestidade, toda a minha verdade, mas eu já, de cara, suspeito. Eu não posso afirmar, mas eu posso perguntar. Porque é um sintoma, querido, da nossa natureza humana. Quando a gente peca, a gente se esconde. A gente se afasta de Deus. Mas a palavra de Deus também, lá no princípio, em Gênesis, vai mostrar para nós que é sempre Deus que vem ao nosso encontro. É ou não é verdade? Ele vem ao nosso encontro. Deus, conhecendo que Adão havia pecado, ele cumpriu o compromisso dele daquela tarde, desceu e veio estar com o homem. Então Deus vai vir, ou talvez já esteja vindo ao seu encontro. Talvez você olhe e fale assim, Deus não vai me querer por causa do que eu fiz, por causa do que eu faço, por causa do que eu sou. Mas essa não é a verdade da palavra de Deus. De Deus não, de Deus. E o trono da graça, amados, é esse lugar onde a gente encontra a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. O trono da graça é um lugar onde você não tem rejeição. Não interessa o que você fez. Não interessa como você tem se comportado. O trono da graça de Deus não tem rejeição. O Senhor não rejeita ninguém. É natural que você se afaste. Que você tenha essa consciência de que Deus, agora, Ele vai jogar um raio na sua cabeça, vai destruir você e acabou. Eu já pequei, irmão. E
momento da minha vida que eu estava em pecado. Eu tinha que pegar o carro e pegar uma estrada, viajar. Eu falava assim, ai meu Deus, hoje, se Deus não acordar muito legal, Ele pode fazer esse carro virar, alguém bater, eu vou morrer. E se eu morrer em pecado? Ai meu Pai, misericórdia. Graças a Deus, Deus nunca acorda mal-humorado, irritado, nada disso. E a misericórdia dele sempre está presente na tua vida. Amém? Mas também você não vai contar com a sorte, né? Você vai contar com a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Agora, Deus é graça, Deus é amor, mas Deus também é o quê? Fogo consumidor. Deus ama o pecador, mas Deus não tolera o pecado. Então não dá para a gente achar que nós vamos ficar aí, de boa, pecando, e vai dar tudo certo no final. Uma hora Deus te aperta, né, Robinho? Uma hora Ele decide pegar aquela chave de fenda, ou, como é que é o nome daquela, David? Aquela que faz assim, chave de boca, né? Estria, sei lá, chave de grifo. Ele começa a apertar, amigo. Ele começa a apertar. E a hora que dói, né, Robinho? E dói, irmão. E aí você faz o quê? Um bom filho de Deus. Você grita, ai, socorro, Deus. E aí essa é a hora que você vai recorrer ao trono da graça de Deus. E o escritor de Hebreus vai dizer que o trono da graça de Deus é o lugar onde a gente acha graça, a fim de sermos ajudados em um tempo oportuno. O que é o tempo oportuno? É o tempo da necessidade. É um tempo justamente que nós estamos precisando. Então, para desenhar aqui para você, para ficar bem claro, Jesus está no trono. Amém? Ele está junto ao Pai no trono. E esse trono de Cristo é um trono de graça. E pelo fato de você ter sido alcançado pela graça de Jesus, e ter sido salvo por causa do sangue de Jesus, isso abriu um caminho para você. Está vendo esse meio aqui, uma passagem? Assim, o Senhor abriu um caminho para você, para que você pudesse ter acesso ao Pai, acesso à presença de Deus. E para que era acesso? Para que você precisa ir lá? Justamente no momento da sua necessidade, no momento que você precisa clamar, no momento que você precisa reconhecer, no momento em que você precisa do favor do Rei. Quem lembra dessa música do Ministério para Sentar? A ideia de trono é que tem um rei ali. E quando os súditos, eles iam e entravam na sala do trono, eles iam para implorar e pedir o favor daquele rei sobre a sua vida. E o que é favor? O que é graça? Favor que nós não merecemos. Então Jesus, ele abriu esse caminho. Eu estou desenhando aqui para você. Eu queria que você de fato imaginasse essa cena, esse lugar. E ela existe, ela é real, ela é verdadeira. E você é um discípulo de Jesus, você tem o Espírito Santo. Se você deixar o Espírito Santo te conduzir, você vai ver esse lugar. Porque ele é real, ele existe, ele não é mitológico, ele não é uma ideia, ele não é uma tipologia, ele existe. O trono de Deus existe. O livro de Apocalipse fala que um dia ele vai descer sobre toda a terra. E é esse lugar que Deus te deu acesso por intermédio do sangue de Jesus. Então você tem liberdade. Você pode chegar nesse lugar, você pode ir nesse lugar. Então imagina que quando você está naquela condição pecaminosa, que você acha que não dá mais para você, que você olha para você e fala, cansei, não dá mais, o que eu vou fazer? Eu vou chutar o pau da barraca, eu vou fazer tudo que eu, e vamos embora.
chega, eu não aguento mais. Não. Essa é a vontade da carne. Essa é a vontade do diabo para a sua vida. Jesus proveu para você um novo e vivo caminho. Que você pode passar por ele. E anjo não vai te impedir. Não vai ter anjo falando, onde você vai? Não. Quando um anjo vê um filho de Deus chegando, ele abre a porta, fala, entra. Essa casa aqui é sua, você pode entrar nesse lugar também. Porque você está marcado pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, que foi morto, mas reviveu. Amém? Então você conseguiu imaginar isso? Você conseguiu gerar essa cena aí na sua IA mental? Sabe? Vai lá na IA, pede para ela gerar o negócio, bota essas informações para ela, deve fazer um negócio bonito para você. Visualizar. Porque quando a gente está ruim, amado, quando a gente não está bem, a gente não quer nem orar, não é assim? É assim que vocês falam para mim. Olha, eu não queria nem orar, sabe? Eu não tenho nem vontade de orar, não tenho vontade de clamar. Eu perdi toda a vontade, me ajuda aí. Posso te ajudar? Posso. Orando por você e pedindo, Espírito Santo, abre os olhos do entendimento dele, dela, para que ele possa enxergar, para que ela veja que o caminho já foi aberto. Para que ela possa acessar, para que ele possa acessar e ser livre do seu pecado e da sua iniquidade. E não é apenas o trono da graça um lugar para você pedir perdão. Porque às vezes a gente pede perdão, mas a gente vai e cai de novo. E aí a gente começa a ficar frustrado com a gente, não é assim que funciona? A gente se frustra, fala, cara, vou chegar para Deus de novo e vou pedir perdão pelas mesmas coisas, pelos mesmos erros? Sim, irmão. Quantas vezes? Bom, ele disse para Pedro que quantas vezes o irmão chegar para você e pedindo perdão, que você deve perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7. Se ele está colocando essa medida para nós, a medida dele é muito maior para você. Amém? Então não se frustre. Pelo contrário, se fortaleça no Senhor, no trono da graça de Deus. Eu posso te ajudar em oração? Posso. Eu posso te dar caminhos? Posso. Teu discipulador, tua discipuladora podem te ajudar. Porém, amados, existe um que já abriu um caminho exclusivo para você. E você pode entrar nesse lugar. Repito, não apenas para pedir perdão, mas para ser fortalecido na força do poder do Senhor. Amém? Então, graça não é apenas o favor que nos salva, ela também é o poder que nos fortalece. É o poder de Deus que nos revigora. É o poder de Deus que nos reaviva, que nos levanta de novo quando nós estamos caídos. E por que a graça de Deus ela é capacitadora? O mistério está, amado, justamente naquilo que a sua incapacidade vai revelar. Vê se você consegue me entender. Você é incapaz. Você por si só é incapaz de vencer o pecado. Então você precisa do quê? Da graça de Deus sobre a sua vida para que você possa vencer. Por isso ela é capacitadora. Entende? É o lugar aonde você encontra forças para não continuar naquele caminho pecaminoso. Quando nós estamos perto do pecado, nós somos avisados. Nós temos pelo menos 2 avisos. Um é a nossa própria consciência. Porque cada ser humano sabe quando está num caminho que não está legal. A gente sabe quando está fazendo coisa errada. Isso é natural. E eu estou falando todos os seres humanos. Tá? Todos os seres humanos. Porque todos os seres humanos são dotados da consciência. É um atributo que Deus colocou no espírito do homem.
Então, todo ser humano sabe quando está fazendo uma coisa errada. É fato que, às vezes, o erro repetido, ele deturpa e ele cauteriza a nossa consciência ao ponto da gente não mais se importar. Mas, no fundo, nós sabemos que aquilo é errado. Então, esse é um ponto. Esse é um momento onde nós somos confrontados. A outra forma é pelo Espírito. O Espírito nunca vai deixar você entrar na furada sem te avisar, sem falar com você. Então, antes de você fazer alguma coisa que não agrada ao Senhor, antes de você cometer um pecado, um erro, algumas alertas vão ser dados aí para você. Já viu aquele alerta que vem no celular? Vírus lá no computador? Tem um alerta também aí dentro de você, aí, ó, que está falando para você, cuidado. Se você ultrapassar essa linha, vai dar ruim. Aí, já era. Você já deu luz ao pecado. E é isso que a palavra fala. A cobiça. O que é a cobiça para nós? Cobiça é aquilo que nós desejamos. Aquilo que nós queremos. Ela vai vir e dar luz ao pecado. Ok? Aquele primeiro impulso, talvez não seja o pecado. Seja apenas uma tentação. Tentação não é pecado. Pecado é um fato consumado. Tentação é aquilo que nós passamos. E cada um é tentado segundo a própria cobiça. Ok? Tentação não é pecado, irmão. Agora, se você ultrapassar a linha, aí acabou. Aí a sua cobiça deu luz ao pecado. Então, o trono da graça de Deus, percebam que ele vai estar acessível para você em diversas formas, de diversas maneiras. Porque antes de você cometer um pecado, você já tem acesso ao trono. Quando aquele alerta, ele soa aí dentro de você, você já pode correr. Você já pode sair correndo e falar, Espírito Santo, me ajuda. Senhor Jesus, me socorre. O Senhor disse que nos socorreria nas nossas tentações. Me socorre, me ajuda aqui. Com certeza, o Espírito Santo vai te dar graça. E você vai conseguir ser fortalecido. A não ser que você esteja assim, socorro, Deus. Socorro. 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 Aí, Deus não ouviu. Fui. Aí não, irmão. Aí você quer pecar. Se tu quer pecar, peca. Assuma as consequências. Mas Deus não perdoa o pecado? Perdoa. Mas há consequências. Todo pecado, irmão, tem consequência. Filipe, você está falando de graça e agora você vai falar de juízo? Não, irmão. Isso não é juízo, não. Isso é matemática. Isso é matemática. Se você pecar, vai ter uma consequência sobre a tua vida. Uma hora ou outra, hoje ou amanhã. A Bíblia fala que aquilo que o homem semeia, é aquilo que o homem vai colher. Aquele que semeia para a carne, colhe corrupção. E aquele que semeia para o Espírito, colhe coisas do Espírito. Então, a nossa vida é uma semeadura aqui nesse tempo. É você que sabe aquilo que você vai plantar, porque saiba que o que você plantar, você irá colher. Não é juízo, irmão. De verdade. Porque a graça de Deus é o nosso limite. A graça de Deus, ela nos ajuda a vencer essa natureza pecaminosa, caída, que nós lutamos contra ela ainda. É a realidade do ser humano, é sua, é minha, é nossa. Mas Deus não deixou você solto. Ele não falou assim, olha, agora eu te salvei, mas se vira aí, fica aí, porque se você pecar, babou para você, tá? Não, amado. Ele tem amor por você. Ele te ama. E Ele quer fazer com que você corra essa carreira
de uma maneira mais suave, de uma maneira mais tranquila. Por isso, Ele te deu acesso ao trono da graça de Deus. Agora, sabe qual é o problema? Que às vezes a gente não sabe acessar esse lugar. A gente não sabe o que fazer para acessar esse lugar. E a gente está ainda numa dependência de mediadores. A gente ainda precisa de pessoas para nos mostrar o caminho, tudo bem. Nós, pastores, líderes, discipuladores, irmãos, nós estamos aqui para isso. Para mostrar caminhos, para ajudar você. Porém, amado, eu preciso também falar para você que você não precisa de mim para acessar esse lugar. Você só precisa de Jesus. Só do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que agora você pode viver a sua vida cristã, isolado, sozinho, que está resolvido. Não. Não confunda as coisas, por favor. Eu só estou dizendo que você não precisa, por exemplo, vir a esse lugar para encontrar um ambiente de oração, de intercessão pela sua vida, para que você encontre vitória sobre o pecado na sua história, na sua vida. Você não precisa. Você tem isso na sua casa todos os dias. Quando você deita na sua cama, lá no seu travesseirinho, ali você pode orar, você pode falar com o Senhor. Você pode acordar pela manhã, você pode pegar a sua Bíblia, você pode orar e você pode falar com Deus. E o Espírito Santo vai fortalecer você, a palavra vai limpar você, vai purificar a sua vida. A oração vai fortalecer o seu homem interior e vai tornar cada vez mais resistente ao pecado. O pecado vai continuar vindo, as tentações elas vão continuar existindo, até que a gente veja Jesus na glória, seja transformado por Ele. E a partir do momento que a gente receber um novo corpo, acabou. Não tem mais poder o pecado sobre nós. Mas nessa hora, nesse momento, a gente ainda está lutando. E se a gente não orar, se a gente não ler a palavra de Deus, a gente não vai saber acessar esse lugar. Porque a gente vai viver debaixo de acusação, de condenação nos nossos corações. Porque toda vez que a gente erra, a condenação, ela vem ao nosso encontro. É a ordem natural das coisas. Mas quando você está fortalecido na graça de Deus, pela palavra, pela oração, aí, amado, é diferente. E aí, às vezes, você vai culpar o teu discipulador. Você vai dizer assim, a Manu me largou. Carol não liga para mim. Ó, Vanessa, tá vendo? Ó, tem 3 domingos. E ela nem passou uma mensagem para mim. Pequei mesmo. Ah, poxa, ninguém me ajuda. Você acha que essa desculpa vai colar diante de Jesus? Sim ou não? Seja sincero para você mesmo, no coração, no fundo aí, né, Marconte? Não vai colar. Não vai colar, sabe por quê? Porque Jesus vai virar para você e falar assim, eu tirei os mediadores. Eu abri um caminho para você. Eu dei um acesso para você. Por que você não entrou? Eu abri a porta do meu trono para você entrar antes da tentação e falar e pedir socorro e clamar. E você não fez, você não veio. Eu te esperei naquela hora, eu te esperei naquele momento, você não entrou na sala, a porta, mandei os anjos abrir a porta, falei, abre que ele vai vir. E você não veio. Aí você pecou. E eu falei, pô, continua, que agora ele vem. Vai vir arrebentado, destruído, e eu vou receber, mas ele vai vir, vai. E você não veio. Você se entregou ao pecado, às vontades, aos desejos, às coisas que você julgava serem melhor do que eu. Porque essa é a verdade. Quando nós optamos pelo pecado, é porque a gente está dizendo que o pecado é melhor do que Jesus. Quando a gente opta pela nossa própria vida, pelos nossos anseios, sabe, pelas nossas satisfações, nós estamos dizendo assim, Jesus, desculpa, mas tudo isso é muito mais gostoso do que estar na tua presença, do que estar contigo, do que estar te adorando, do que estar lendo a tua palavra. Ler a palavra é muito chato.
É enjoado demais ficar lendo. Ficar orando, repetindo coisas. Ah, não. Cantando a mesma coisa domingo após domingo. O que você está dizendo, amado? Que tudo é melhor do que Cristo para você. Mas vai chegar um dia em que o ser humano vai olhar e falar assim: Jesus, se eu soubesse que você era tudo, eu tinha deixado todas as coisas. Eu tinha largado tudo, porque eu vi que aquilo não trazia nenhuma satisfação para mim, aquilo não produzia nada de verdadeiro, aquilo era sempre mais e mais, e eu fazia, mas queria outra coisa a mais. Aquilo sempre gerava uma sede no meu coração e nunca me satisfazia plenamente, Jesus. Mas eu não sabia que você era essa fonte de satisfação, de prazer. E aí Jesus vai dizer para você: mas o Felipe pregou vários domingos e você não escutou. E você achou que ele estava querendo entrar na sua cabeça. E você falou: ah, mas você não está na minha pele. Porque é isso que a gente fala. É dessa forma que a gente age. Dessa maneira. Amado, nós temos uma vida que ela é curta. Ela é curta. E se a gente decidir viver para a gente, se a gente decidir viver nas nossas satisfações pessoais, a gente vai se perder. E sabe o que a gente vai perder? Não é uma vida curta, é uma eternidade inteira. Pensa nisso. Pensa nisso. Nós, às vezes, optamos por nós, optamos pelos nossos anseios, pelos nossos pecados, e às vezes não são nem coisas pecaminosas, mas o simples fato de nos afastar de Deus se torna algo pecaminoso. E a gente troca o Senhor por isso. E a gente tem um curto período de tempo para tomar uma decisão, porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Escolhas, tomando decisões, optando entre as nossas vontades, os nossos caprichos, os nossos desejos, as nossas satisfações, a nossa própria vida, ou a cruz do Cristo. É isso. Ou é a nossa própria vida, ou é a cruz do Cristo. O que você escolhe? Ele falou para a gente, ele falou: olha, aquele que quiser ganhar a vida. E o que é ganhar a vida? É ganhar todas as coisas boas que a vida te proporciona, todos os prazeres que a vida te dá, tudo que você pode alcançar nessa sua juventude. Olha quanta coisa você pode fazer. A ciência evoluiu tanto, amado, que não existe mais velho hoje. Vanessa acompanha umas senhoras aí, não vou falar velhas, não, ela está rindo aqui, que estão lá na academia, malhando, tem mais disposição que eu. Para fazer o quê? Tanta coisa, fazer o que quiser. Isso é ganhar a própria vida, talvez. Eu não estou dizendo que isso é ruim, não me entenda errado. Mas eu estou dizendo que se você pegar a tua vida e for viver as suas satisfações, as suas realizações, seus anseios, uma hora isso se acaba. Uma hora isso se esgota, porque cada um de nós tem uma data de validade. Nós temos ali um botãozinho que Deus falou assim: acabou a pilha. Acabou a pilha, acabou, irmão. Não dá para recarregar. Não dá para colocar. Foi a Andréia, na semana passada, perguntou: Felipe, de onde você achou o lugar para tirar a pilha da Vanessa? Porque ela é elétrica, né? Eu falei: Andréia, eu procurei na IA, mas não tem lugar para tirar a pilha. Não tem. E é assim, irmão. Não dá para tirar, não. Porque se tirar, você morre. Mas uma hora, acaba. Uma hora, o teu tempo se finda. E aí,
O que você escolheu? Aquele que quiser ganhar a própria vida, perdê-la. Você vai perder. É isso que a palavra de Jesus está dizendo para mim e para você. Você vai perder. Mas aí ele diz outra coisa também. Porém, aquele que decidir perder a vida por amor de mim, vai achá-la. Então, qual é o inteligente aqui, irmão? É ganhar ou perder? Se tu é esperto, tu vai falar, eu quero é perder. Porque perder é ganhar. É ter a verdadeira vida. Sabe? É isso que o Senhor quer para mim e para você. E o trono da graça de Deus está acessível para você. Para você estar diante do Senhor, constantemente, plenamente, se fortalecendo. Querido, eu não quero deixar de acessar esse lugar nem um dia da minha vida. Porque eu não confio na minha carne. Não confio. Então eu preciso estar nesse lugar todo o tempo, diante do Senhor. Porque esse é o meu lugar de humildade. O trono da graça é o lugar onde você fala para o Senhor assim, Senhor, não consigo, não posso, não tenho capacidade, dependo da tua graça, dependo do Senhor. Não, Senhor, não só para ser salvo, eu não quero ser apenas salvo, eu quero te agradar. Eu quero te amar. Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero cumprir a minha carreira. Eu quero chegar naquele grande dia e o Senhor ter galardões para me conceder. Eu quero que o Senhor me dê a coroa da vida. Uma pedrinha que tem um nome que só aquele que recebeu e aquele que deu sabe o nome. Que bom, né, Robinho? Tem algumas irmãs aqui que estão chateadas com seus maridos. Porque eles estão falando para a senhora, eu não vou falar o nome da pedrinha. Meu nome na eternidade, só eu e Deus que vai saber, para tu não ficar me chamando. Não vou contar quem foi, não. Não vou falar quem foi, não. Depois vocês descobrem aí. Depois vocês descobrem, né, André? Depois vocês descobrem. É porque a mulher chama tanto o nome do marido, entendeu? Que o cara falou, Deus, obrigado por essa pedrinha com o nome que só eu sei. Porque... Ao contrário é mais intenso. Giovana, olha só. No meu caso, Giovana, no meu caso você está certa. No meu caso você está certa. Eu tenho que admitir. Vanessa. Mas é porque ela é minha assistente, entendeu, gente? Ela é minha assistente. É ela que fala. Que me assiste. Ela me assiste. Oh, meu Pai. Amados, há um trono de graça para nós. Amém? Isso significa que existe socorro para o momento exato da necessidade. Muitos de nós, às vezes, procuram ajuda depois de cair. Mas Deus deseja que a gente aprenda a buscar ajuda antes de cair. Antes do pecado. Quando o sinal vier, você já precisa recorrer ao Senhor. Você já precisa correr para os braços dele e falar, Senhor, me ajuda, está dando ruim, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Eu preciso do Senhor. E o Espírito Santo, amados, de verdade, é o interessado em você vencer toda a tentação. Então, quando a tentação vier, não confie na sua própria força. A carne não tem poder para vencer o pecado. Então, não caia nessa de que eu vou conseguir resistir. Não. Vocês lembram de José? Eu já estou terminando. Só vou dar esse exemplo. Vocês lembram de José? O que José fez? Quando estava lá diante da mulher de Potifar. Provavelmente uma mulher bonita. O homem saiu de casa, foi trabalhar, ela chamou o servo, falou, vem cá, José. Agora
eu vou possuir você. Foi isso que ela falou, irmão. Pensa. Pensa num camarada ouvindo um negócio desse. Meu Deus. Chuta que é laço. Que história difícil. Vou te possuir. O que José fez? Falou, Senhor, a tentação é muito forte para mim. Aí também, né? Diz aí que se eu não dar a tentação, além do que a gente não pode suportar, então essa você me deu, então dá licença. Não é assim, irmão. Não é dessa forma. José correu. A Bíblia fala que ele correu nu, porque aquela mulher agarrou a roupa dele, puxou a roupa dele. Tipo assim, eu vou deixar ele pelado agora, para ver se aí ele não decide o negócio aqui comigo, né? Não bate o futebolzinho, mas não. Desse futebol ele, correu. Como é que é? 0-0. Não quero, não, acabou a partida. WO. Não dá. Saiu fora. É assim que nós precisamos fazer. A gente não pode dar margem para o pecado. Felipe, mas o pecado já não foi vencido por Jesus? Sim, mas a sua carne, ela é fraca para o pecado. Ou melhor, ela é forte para pecar. Eu acho que fica melhor assim. Ela é forte para pecar. Amém. A graça de Deus não substitui nossa responsabilidade. Ela nos dá condição de cumprir o nosso dever. Vou repetir para você. A graça de Deus não nos isenta, não substitui a nossa responsabilidade. Ela nos dá condição para cumprir. O trono da graça está aberto, irmãos, para nós. Por meio de Jesus, nós temos livre acesso à presença de Deus todo o tempo. 24 horas por dia. 7 dias por semana. 30 a 31 dias por mês. 365 dias no ano. Na porta nunca está fechada para você. Se você não acessa, é porque você não quer. Amém? Então, o trono da graça não é apenas um lugar onde pecadores são perdoados. É o lugar onde filhos de Deus recebem poder para vencer o pecado. Para finalizar, o pecado, ele já é um inimigo vencido. Então você está lutando contra um inimigo vencido. Cristo venceu a morte e venceu o pecado. Então, pensa que você está lutando contra um camarada que já está com os seus dias contados. Já está enfraquecido. A luta contra Jesus foi muito, muito forte. A pancada que o pecado sofreu na cruz foi muito grande. Irmão, se não fosse a cruz, nós não estaríamos aqui, porque a humanidade já tinha avançado na sua iniquidade, nas suas transgressões, não havia mais limite, nós já tínhamos ultrapassado aí tudo que você possa pensar aí de coisa ruim, moralidade, a gente já tinha feito. Com a cabeça que a gente tem, com a inteligência que o ser humano tem, a gente tinha feito atrocidades, queridos. Atrocidades. Mas a cruz de Cristo freou o pecado na humanidade. Ela freou. A graça de Deus, ela freou o pecado. E de lá para cá, sabe, o ser humano tomou um caminho diferente. Jesus mudou completamente toda a história. Jesus mudou tudo. E a gente vive debaixo dessa graça tão maravilhosa, tão poderosa. Você já luta contra o inimigo vencido. Então não pense que o pecado é mais poderoso para você, é mais forte do que você. Isso não é uma verdade. Isso é coisa que o capiroto está declarando, está falando e você está acreditando. Não. O problema é como você está
lutando a sua luta, a sua batalha. Você está sozinho. Você precisa entrar nesse lugar. Você precisa do trono da graça de Deus sobre a tua vida. Você é salvo pela graça. Você é fortalecido pela graça de Deus. A graça te capacita. E não tem nada mais que você possa fazer além da graça de Deus para você alcançar esse lugar. É tudo, irmão, que você precisa. Tudo que você precisa. Se eu falar para você, não, que você precisa jejuar, eu vou estar falando outra coisa para você. Eu vou estar falando da sua busca, da tua intensidade, do teu crescimento, da sua maturidade. Porque você pode jejuar hoje o dia inteiro e no final do dia entregar o jejum e cair no pecado. É isso mesmo. De verdade. Mas entra num lugar com Deus. Entra num lugar, sabe, de comunhão verdadeira, de coração sincero, quebrantado, se rasgando, se humilhando na presença dele. Você vai ver como que você vai ser fortalecido. E aquele pecado vai passar um tempão sem conseguir perturbar você. De tão forte que você vai estar. Por causa desse lugar que você entrou. Mas entra com humildade, entra com verdade, entra com coração, entra com vontade de ser transformado. Porque a Bíblia fala que um coração quebrantado, Deus não rejeita de maneira alguma. Então é isso. Você talvez está falando assim, cara, mas é complicado demais para mim, você não está na minha pele, Felipe. Não, eu sei, eu não estou na sua pele, mas eu sei o que é pecado, eu também luto contra o pecado. Então eu posso te dizer isso. De verdade. É o trono, irmão, da graça. É a presença do Senhor. Ela é tudo para nós. Ela é o que precisamos, ela é o que necessitamos. Amém? A gente pode ir para casa conhecendo melhor essa verdade, praticando melhor isso. Então, quando sua carne gritar, o que você vai fazer? Trono da graça. Trono da graça. Use esse trono para tudo. Segredo revelado para você. Não tem aquilo que os coaches da internet, vou te revelar um segredo e fica te segurando no vídeo ali até o final. Então, te segurei até agora para falar isso. Segredo revelado. Use o trono da graça para tudo. Para tudo. Angústia. Está deprimido? Trono da graça. Não sabe o que vai fazer com a tua mulher? Trono da graça. Não sabe o que você vai fazer com teu marido, velho? Trono da graça de Deus. Porque lá, no trono da graça de Deus, nós não somos nada. A gente se depara com a nossa realidade. A gente fala, quem sou eu? Sou nada. Aí você olha para o outro e você vê ele maior que você. Trono da graça. Esse é o lugar que nós precisamos estar. Amém?